Direto da redação. A dívida pública no Brasil aumentou em 2,25% no mês de junho. E sabem quanto está a dívida pública no Brasil agora, nesse exato momento, por enquanto? Está sentado? 7,6 trilhões. Vamos aqui conferir na reportagem de Gésio Passos. A dívida pública federal aumentou 2,25% em junho, chegando a 7 trilhões e 67 bilhões de reais no mês passado, segundo o relatório divulgado pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira. Em junho, foram emitidos mais de 94 bilhões de reais em títulos da dívida pública federal, sendo resgatados 12 bilhões. De acordo com o Plano Anual de Financiamento apresentado no fim de janeiro, o estoque da dívida pública deve encerrar 2024 entre 7 trilhões e 7 trilhões e 400 bilhões de reais. O coordenador-geral de operações da dívida pública, Elano Borges Dias, disse que a conjuntura econômica na América Latina piorou. Mas na América Latina, em função aí das eleições no México, houve uma deterioração da percepção de risco da região. A gente observa aqui neste primeiro gráfico, né, o CDS, que é uma medida de risco, uma espécie de seguro que os investidores fazem, aumentou nos principais pares da região. E aí nós também vimos uma elevação da curva de juros doméstica ao longo do período em toda a sua extensão. As instituições financeiras, os bancos, aumentaram suas participações como detentores da dívida federal interna, chegando a 30% de toda a dívida em junho, seguido dos fundos de pensão, com 23%, e dos fundos de investimentos, quase 22%. A participação de não residentes no país como detentores de títulos da dívida aumentou para 10% do total. Elano Borges Dias diz que os dados mostram a confiança do investidor estrangeiro. A gente observa uma certa divergência de apetite ao risco do investidor doméstico e o investidor estrangeiro, né? Os fundamentos da economia brasileira como um todo se mostram consistentes, né? A gente tem uma inflação baixa, nós temos os indicadores de balanço de pagamentos bastante saudáveis, então a gente tem um conjunto de fundamentos econômicos que trazem essa percepção de segurança para o investidor não residente. O percentual de títulos federais que vencem nos próximos 12 meses apresentou uma ligeira queda, chegando a pouco mais de 20% em junho. O prazo médio para vencimento dos títulos da dívida pública também caiu para quase 4 anos em média em junho. Já a reserva de liquidez da dívida federal, que é composta pelos recursos reservados exclusivamente para o pagamento da dívida, aumentou 7% em relação a maio, passando para 1 trilhão e 104 bilhões de reais. O custo médio da dívida pública federal cresceu 0,54% em junho, chegando a 11,1% ao ano.